O Fundo Suno Agro anunciou a sua quarta emissão de cotas. Ele quer aumentar de tamanho em cerca de 70%. E se der certo, ele vai se tornar o maior fiagro independente da nossa bolsa. Quer entender um pouco mais desse fundo? Quer entender um pouco mais dessa emissão? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do Suno Agro Fiagro Imobiliário, o SNAG 11, SNAG 11. Um fiagro que hoje já ocupa uma posição de destaque quando a gente fala ali de tamanho, de quantidade de cotistas e está querendo crescer bem mais. Mas tem algumas coisas no seu portfólio que chamam a atenção e que incomodam um pouco os investidores. A gente vai dar uma olhada no relatório gerencial, entender um pouco melhor a estrutura dele, um pouco melhor a estrutura dessa relação com a Boa Safra Sementes, e daí a gente consegue entender melhor essa emissão. Então, vamos começar dando uma olhada no relatório gerencial. Aqui está o relatório gerencial do fundo, então, o último que foi divulgado referente às atividades de junho de 2024, exatamente quando o fundo faz 2 anos, ele é de junho de 2022. Ele é gerido pela Suno, administrado pela Singulari. Tem uma taxa de administração e gestão que soma aqui 0,91, até uma taxa baixa, se a gente compara com outros fundos, principalmente fundos de mesmo tamanho. Aqui ele tem, claro, toda uma lista aqui de uns bullet points, como ele chama, né, uns tópicos. Então a última distribuição dele de 10 centavos por cota veio caindo um pouquinho. A gente vai olhar isso. Mesmo assim, dá um dividend yield de 12,67% anualizado. Ele tem um lucro acumulado por cota de 3 centavos, ali fica rodando ali entre 3 e 4 centavos. Tem o gráficozinho que mostra isso. Hoje o valor da cota patrimonial R$ 10,06. Fundo chegando perto dos 100 mil cotistas. Um patrimônio líquido da ordem de 503 milhões de reais. Aqui ele fala algumas notícias principais de performance do fundo, mas a gente vai dar uma acelerada aqui, porque aqui ele tem várias páginas sobre macroeconomia, tanto externa quanto internas, até que ele começa a falar, aí sim, da posição do fundo em si, da realidade dele, aqui a partir da página 12, na carta do gestor. Ele comenta que a grande maioria do mercado, né, de fiagro são fundos que investem 100% em crédito ou a maior parte em crédito, e esse fundo também, o grosso dele é em operações de crédito, os CRAs. Os CRAs, para quem não conhece, funcionam de forma muito semelhante aos CRIs, que aí mais gente já conhece. Ou seja, uma empresa do agronegócio tem valores a receber lá na frente, geralmente venda de produtos, mas pode ser de outros, pode ser venda de imóveis, etc. Mas principalmente venda de produto que os clientes têm prazo para poder pagar. Mas a empresa não obrigatoriamente quer esperar todo esse prazo para ter o dinheiro na mão. Então ela pega vários desses recebíveis, vários dessas notas promissórias, vamos colocar assim entre aspas, bota numa caixinha que é o CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e vende eles através de uma securitizadora. A securitizadora é como se fosse a administradora, né? Porque pro FII, pro FIARO a gente chama de administrador. No mundo do crédito a gente chama de securitizadora. Então a securitizadora pega isso, cria esse CRA e vende a mercado, fatia ele em cotas e distribui ele a mercado. E conforme esses recebíveis vão sendo pagos, em geral esses valores vão sendo quitados junto aos investidores. E essa, é claro, é a operação principal dos fiagros e do SNAG.
Aqui ele faz toda uma análise do lucro que o fundo teve, que ele está basicamente em cotação histórica, ele já chegou a negociar um pouquinho acima, mas quando a gente considera aquela posição e tudo que recebeu de rendimentos, a posição ela está no lucro, é isso que ele passa um bom tempo do relatório comentando. Aqui a distribuição dele mês a mês sempre superando o CDI, chegando a quase 3% nos últimos meses. Aqui o rendimento então que o fundo veio distribuindo, ele distribuía na ordem de 12 centavos há um ano atrás, caiu para 10 centavos, 11, 10,5 e nas últimas duas distribuições 10 centavos por cota. Então, se a gente considerar de novembro para cá, rendimentos decrescentes. Aqui está a comparação com o percentagem do CDI, né? Então, 111% do CDI, 104%, 102%, 109%, 130% do CDI, hoje pagando 120% do CDI, mas a gente tem que lembrar que muitas aplicações que alocam em CDI, como um CDB, são tributadas, e os FIAGRO não. Então, por isso ele faz essa outra linha aqui, que é o que é chamado no jargão de CDI grossap, ou grossapado, ou seja, teria que ter uma operação que pagasse 140% do CDI, 141% para ser exato, para que quando fosse descontado o imposto de renda, rendesse a mesma coisa que o SNAG, como isento, consegue distribuir. Quantidade de cotistas no maior patamar hoje, 97.500. Patrimônio líquido estável desde novembro, quando foi a última emissão, 504.503 milhões de reais. Aqui o dividend yield anualizado. O resultado, o fundo ele tem algum resultadozinho acumulado de 3 centavos por cota que ele bota. Já chegou a 7, mas desde outubro fica variando ali entre 3 e 4%. 3, 4 centavos de lucro armazenado. Então, de repente, num mês mais negativo, alguma coisa assim, ele pode dar essa distribuída para dar uma equilibrada. Claro, a grande maioria do resultado dele vem de juros dos CRAs dele e uma pequena parte de aluguel de imóveis. Aqui ele comenta sobre as alocações. Os CRAs têm uma taxa média de CDI mais 3,47% ao ano. Uma duration de 12 anos, quase 13 anos. E a gente vai entender isso quando a gente olhar o portfólio dele, que é uma duration realmente muito mais longa do que quem está acostumado com fundo de CRI, por exemplo, está acostumado a ver. Aqui está a carteira do fundo. Embaixo estão os imóveis, são 2 imóveizinhos alugados para Boa Safra Sementes. E a carteira de crédito são 5 investimentos, 2 deles em FDICs, que são posições pequenas, 2% cada. FDICs são fundos que eles compram CPRs, que é um título de crédito dentro do agronegócio. Como um FIAGRO não pode investir diretamente em CPRs, o SNAG faz o investimento através desse FDIC em 2 cotas diferentes, na sênior e na mezanino. Mas todo mundo já deve ter imaginado aqui, lá no alto, uma operação que equivale a 2/3 do patrimônio, 66,7% em um CRA, que chama aqui de pulverizado Boa Safra. Qual é essa operação? Aqui é que está o ponto principal, porque isso é parte da história do fundo. Esse fundo ele foi criado com uma parceria entre a Suno e a Boa Safra. Parceria tão pública que, inclusive, se você for no site da Boa Safra, tá lá como um dos marcos da história da Boa Safra a criação desse fundo. Então foi um trabalho realmente de mãos dadas entre essas duas empresas. Por isso é que quase todo o portfólio desse fundo está alocado na Boa Safra, seja através de imóveis e principalmente desse CRA.
que tem um prazo extremamente longo. O vencimento dele é até 2042. Ele foi feito em 2022, no lançamento do fundo, com vencimento de 20 anos. E aí muita gente pode estar pensando, ok, Nod, mas conforme esse CRA for sendo quitado, o fundo fica com dinheiro que pode alocar em outras operações? Não exatamente. Por que não exatamente? Porque esse CRA ele não tem pagamentos de amortizações ao longo da sua vida. Se você pegar lá o termo de securitização, que é o regulamento do CRA, é a certidão de nascimento dele, ele só tem a suposição de pagar juros mensais, como tem feito, mas não de pagar capital. O contratado é que ele só vai fazer um único pagamento de capital lá em 2042. É o que a gente chama no jargão de uma operação bullet, ou seja, uma operação que só tem um único pagamento, quitando 100% no final. Isso é raro no mercado de CRIs, mas a gente tem operações disso, e esse CRA também é assim, é um CRA bullet. Então, não há amortização dele. Claro que os CRA, os créditos que estão dentro, não são para 20 anos. Obviamente, quem comprou o da Boa Safra, que é uma empresa listada em bolsa, você pode entrar lá, é Soja 3 o código dela. Obviamente que eles não se comprometeram para pagar ela em 20 anos. Os títulos, em geral, têm prazos bem mais curtos por causa do próprio ritmo da safra. Certo? As safras são anuais. Soja, inclusive, tem 2 safras. Mas tem outras sementes também que a Boa Safra produz. Sorgo, milho, feijão, entre outros. E o que é previsto? Quando um crédito desse for pago, a Boa Safra tem que colocar um outro crédito no lugar. Uma outra nota promissória. Claro que se ela não botar essa nota promissória, esse valor que entra no caixa do CRA pode ser usado para poder amortizar. Mas o que vem sendo feito até agora, e que claramente no relatório é o que se pretende que se continue fazendo, conforme esses pagamentos forem sendo feitos, a Boa Safra coloca outros títulos no lugar para poder receber esse valor e só fica pagando juros. Então ela vai, a cada safra, ela vai trocando esses recebíveis, não paga capital até 2042. Quando daí ela pagaria 100%. É extremamente provável que se essa operação continuar funcionando bem, etc., ela vai ser renovada ou vai ser trocada por uma outra com prazo mais longo, mas não é uma operação que tem amortização. Geralmente no mercado de crédito, no mercado de CRIs, a gente vê amortização mensal ou trimestral, geralmente mensal. Aqui não é assim. Essa operação, por isso ela tem essa duration tão longa. Porque é uma operação de 20 anos, 18 agora. Mas que não tem recebimento de capital. Ela só vai, digamos, trocando, revolvendo, como chama no relatório, um contrato pelo outro. E aqui, então, a gente pode ver que ele chama de CRA pulverizado porque, em essência, não é a Boa Safra que vai pagar essas parcelas. Elas vão ser pagas, se ela não repuser com novos devedores, o que um devedor pagar vai quitar o CRA. São dezenas de devedores. Aqui tem uns gráficos que mostram a exposição. Essa exposição de rating aqui é um rating da Serasa Experience. Basicamente todo o portfólio alocado em CDI, né? Com taxa ligada ao CDI, e 11% ao IPCA, que são os imóveis. Aqui mostra a exposição por devedor. Então, obviamente, não tem 60%, mas a gente tem uma agropecuária Ruiz, que é devedora de 10% do total do patrimônio do fundo. Então, tem uma concentraçãozinha aqui
Logo depois, Lavoura e Leitíssimo com 8%. São os principais devedores finais dessas operações. Aqui como é que o fundo está alocado hoje por estado, né? 43% dele é alocado no estado de Goiás e todos os estados circunvizinhos também têm alguma alocação do SNAG. Aqui mostrando a concentração por devedores, né? A média é de 1% alocado por devedor. Aqui ele fala de todo o sistema de risco, né? E da probabilidade de inadimplência, né? Através da Serasa Experience, da metodologia da Serasa Experience. Então, a gente pode ver que nesses 4 meses, inclusive, o perfil de risco melhorou, certo? Se tinha 15% dos devedores com mais do que 15% de chance de inadimplir, hoje é apenas 2%. Claro que isso pode variar bastante. 80% está alocado em devedores de baixo risco e 20%, vamos arredondar aqui, de risco mediano e um cacareco aqui de risco crítico. Aqui vem uma explicaçãozinha de cada operação. E em relação à Boa Safra, antes da gente falar da emissão, só para poder lembrar, geralmente em CRI, em CRAs, a gente está acostumado que a empresa seja também coobrigada. Aqui no caso da Boa Safra é uma coobrigação apenas parcial. Ela é coobrigada apenas em 10% do montante inadimplido. Então, se os devedores vierem a atrasar, o fundo vai ter que correr atrás de cobrar essas empresas, porque a Boa Safra ela é coobrigada apenas em 10%, conforme está lá no termo de securitização. Sobre a emissão. A emissão, então, ela tem o objetivo de captar 352 milhões de reais e 100 mil reais. A gente pode olhar aqui. 352 milhões e 100 mil reais. Não tem lote adicional. Então, mesmo que tenha uma demanda a mais por algum motivo, esse valor não será aumentado. O preço da emissão, R$ 10,06, que é exatamente o valor patrimonial do fundo hoje. Custo de distribuição, praticamente uma operação sem custo, 3 centavos apenas, ou seja, menos, né, de 0,3% da operação. Então, o valor total, para quem quiser participar, R$ 10,09. Nesse momento, inclusive, abaixo do valor de mercado. No momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está cotado a R$ 10,16. Então, um pequeno desconto aí em relação às cotações de mercado. Como vão ser emitidas 50 milhões de cotas? Perdão, o fundo tem 50 milhões e está emitindo 35 milhões, então ele dá o direito de preferência de 70%. Então, quem era cotista do fundo em 5 de agosto, que é a data de corte, recebeu 70% desse número, arredondado para baixo, como direitos de preferência. Se você tinha 100 cotas nessa data, você tem lá na sua custódia, na sua corretora, 70 direitos de preferência. Você pode subscrever essas cotas antes do mercado. Com que prazo? Até o dia 21 de agosto. Então ainda tem aí um bom tempinho, aí, cerca de uma semana, para você entrar lá no site da sua corretora, no aplicativo, entrar em contato com ela e falar que quer participar, se você quiser participar. Os direitos de preferência podem ser negociados, mas apenas no escriturador. Então você teria que encontrar alguém, você não pode fazer essa compra e venda na bolsa, você teria que encontrar alguém que tenha interesse em comprar os seus direitos de preferência e acertar um valor e mandar a documentação para o escriturador. Quem participar do direito de preferência vai ter o direito de sobras. Ou seja, você vai ter mais direitos de preferência que você vai poder, do dia 26/8 até o dia 30/8, entrar em contato com a sua corretora, falar que você quer exercer, e você também vai poder
alocar um montante adicional. Então, eu quero exercer meus direitos de sobra e mais 10 mil reais, por exemplo, ou 5 mil reais, ou 10 mil, ou 20 mil, ou 30 mil. Quanto você quiser. Tudo isso antes do fundo ser ofertado ao mercado. Então, se você é cotista do fundo, você tem esse direito de preferência. E a oferta pública, então, vai do dia 9 de setembro até o dia 16 de setembro. E agora eu quero saber de você. Você é cotista desse fundo? Não é? Vai participar? Não vai? Coloque seus comentários aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, uma boa hora para poder se inscrever. Só clicar aqui embaixo. E se você acha que mais alguém vai gostar desse vídeo, não esqueça de compartilhar. E se você quiser continuar a sua maratona de estudos, vou deixar mais 2 videozinhos aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!